Hoje o tema é a família missionária, né? E eu fiquei pensando ao ler sobre a família missionária que esta é a família virtuosa. Na Bíblia diz sobre a mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, né? Quem a acharás? E agora a gente tem a família missionária que eu poderia definir como a família virtuosa. E o livrinho, então, aqui, ele vai trazer alguns versículos bíblicos falando, né, sobre família. E ao ler esses versículos, eu percebi que eles podem ser colocados numa ordem. Numa ordem que é o segredo para ter uma família virtuosa. E ao longo dessa família virtuosa, você também, consequentemente, terá uma família missionária. Porque não tem como existir uma família cristã de verdade que não seja missionária. Só que sabe qual que é o detalhe? É que para uma família ser missionária, ela não precisa sair na rua batendo de casa em casa. O viver deles já é o suficiente para pregar o evangelho aos que estão ao redor. E a própria Ellen White ressalta muito isso. Ela diz que uma família apegada a Cristo é um forte testemunho para as pessoas. Então, não precisa de muitas palavras. Apenas o viver dentro do lar, como você cuida da sua casa, como você cuida dos seus filhos, como os filhos cuidam dos seus pais, é o suficiente para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E eu faço a seguinte reflexão antes da gente ir para os textos. Vocês conseguem perceber a importância disso? O poder disso? De que apenas no seu relacionamento você está pregando o evangelho? A pergunta é, como vocês têm vivido em família? Tem sido uma família missionária? Lembrem, uma família missionária não é só distribuir livros. É viver para Cristo. E um lar só será assim se permitirmos que a presença do Espírito Santo esteja ali e molde os nossos corações. Mas, para ver uma família bem estruturada, uma família virtuosa, uma família missionária, o Guia dos 10 Dias de Oração, ele nos mostra, através dos versículos, 6 dicas, 6 passos que a gente pode seguir, que a Bíblia nos mostra. Eu estarei falando os tópicos e lendo os versículos com vocês, porém, claro, os versículos eles podem ir além. Só que eu sempre vou pegar sempre um objetivo de cada versículo. Mas o primeiro detalhe que a Bíblia nos traz é sobre o planejamento. Antes de tudo, antes mesmo de ter uma família, é necessário pensar em ter uma família. Porque daí você vai pensar e vai se planejar. Não adianta eu ainda sou solteiro, namoro só, né? Inclusive ela está na sala, a Ana. E só que não adianta eu pensar em me casar e antes não pensar em como eu vou sustentar ela, como eu vou cuidar dela, vou dar o que ela precisa para se vestir. Não precisa ser nada glorioso, majestoso, mas ao menos eu tenho que dar um lar, comida e roupa, além de muito amor e tempo. Então, se eu não estou disposto a correr atrás disso, eu não posso casar para vivermos na rua e sem nada, fazer ela sofrer. O lar deve ser um bom lugar. E quando a gente abre lá em Provérbios, vocês podem acompanhar comigo para lermos juntos, se vocês estão com a Bíblia de vocês aí, Provérbios capítulo 24. Nós vamos ter então o versículo comprovando o que eu falei, porque não é simplesmente eu falar o tópico que a gente precisa ver se a Bíblia está de acordo com esses tópicos. Provérbios capítulo 24, versículo 27. A gente encontra o primeiro conselho para uma família virtuosa. Livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Aqui nós lemos assim: cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e, depois, edifique a sua casa. Então, se planeje. Então, tenha um lar. Esse é o primeiro ponto para uma família virtuosa. O segundo é que envolve uma decisão. Não existe como ter uma família missionária se não houver decisão. Decisão do quê? Josué
capítulo 24, versículo 15, a gente vai ver. Josué, capítulo 24, versículo 15. Vocês conhecem esse versículo de cor praticamente? Josué 24, versículo 15. E lá nós encontramos o seguinte, em Josué capítulo 24, versículo 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se planeje e tome a decisão. Não sirva a Deus pela metade, de forma meia boca, senão a sua família não vai ser missionária sem precisar ir atrás das pessoas. Assim como Josué, nós precisamos tomar a decisão. Não, eu vou ter minha família e nós serviremos ao Senhor. Essa é a nossa decisão. O terceiro ponto é que para ter uma família é necessário um estilo de vida. Ter uma família cristã missionária é necessário adotar o cristianismo como nosso estilo de vida, o nosso viver, a nossa prática. E isso a gente se baseia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, vocês podem abrir comigo, a gente vai abrir em bastantes textos hoje, até 6 pelo menos. Deuteronômio, capítulo 6, logo para trás de Josué. No capítulo 6, versículos 6 a 7, também a gente tem outro texto muito conhecido, que vai dizer o seguinte: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Versículo 7 agora. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, você vai viver isso em todo momento. Então, ter uma família virtuosa, além de se planejar e tomar a decisão de estar ao lado de Cristo, vai ser ter a palavra de Deus no coração a todo momento. Não é apenas se dizer cristão, dizer que tomou a decisão e deixar de lado e não praticar. Não, é a todo momento isso daqui. Esse é o assunto principal no momento do almoço. As dádivas de Deus, o que ele já fez pela manhã, na janta poderem estar orando juntos a todo momento. E perceba que aos pouquinhos a Bíblia ela vai evoluindo sobre a família. Primeiro envolve o planejamento, você querer e você correr atrás. Segundo envolve a decisão. Depois da decisão a Bíblia mostra o que a gente tem que fazer para se mantermos firmes, que é o quê? Viver aquilo, falar daquilo, buscar aquilo. Aquilo que é a palavra de Deus. Só que também agora ela já começa a falar sobre filhos. Porque além da gente absorver isso, a tendência humana é que ela vai gerar novos seres para esse mundo. E quem vai ensinar esses seres? Precisam ser os pais. E o que os pais vão ensinar? Eles vão ensinar a decisão que eles tomaram quando quiseram ter uma família. E em que momento que eles vão ensinar sobre Jesus para os filhos? Em todos os momentos. Ao dormir, ao acordar, ao se levantar, ao caminhar, todos os momentos. Um lar cristão precisa estar 24 horas em contato com Deus. Estar 24 horas em contato com Deus não é 24 horas ajoelhado orando a Deus, mas é, além de orar ajoelhado, além de ler a Bíblia, é viver o que a Bíblia diz para viver. E os filhos, agora vamos focar nos filhos, eles percebem. Eles percebem um viver diferente, além dos vizinhos também perceberem. Os colegas dos filhos também perceberem. Abrindo um parênteses aqui, talvez algumas pessoas que estão aqui na sala já passou o período, né, dos filhos em casa, agora a família é só o esposo e a esposa. E eu não sei como que foi a infância dos filhos de vocês. Eu não sei se vocês tiveram sucesso nesse sentido na vida. Não sei se vocês olham para trás e veem muitos erros que vocês cometeram. Eu não sei, eu ainda não sou pai, eu ainda só sou filho. Então, ainda o que se aplica a mim é o planejamento
e a parte de honrar os meus pais. Eu ainda não sei sobre ensinar eles na prática, sabemos a teoria. Então, talvez o que eu vou falar aqui para alguns foi tarde demais. Outros vão refletir e pensar, realmente eu fiz isso. Se alguém não fez alguma coisa, o que acontece? Ora pelo seu filho. E tente mudar ainda o que está ao seu alcance, talvez com os netinhos, né? Não é mais os filhos, mas ainda podemos aplicar o conselho bíblico porque ainda são da nossa família. Eles ainda fazem parte. O que estiver ao nosso alcance, a gente deve fazer. Infelizmente, muitos pais acabam perdendo seus filhos da igreja, acabam perdendo seus filhos do lado de Cristo. Isso vai acontecendo, mas constantemente devemos estar orando, vermos o que erramos e o que podemos fazer diferente, mesmo que não venham outras crianças em nossa vida, né, como filhos, mas mesmo assim a gente deve refletir para poder ensinar os outros a fazer o que a gente não fez. E se a gente acertou, ensinar os outros a fazerem o que a gente fez. Mas continuando então, para ter uma família virtuosa, é necessário bom senso e humildade. Eu coloquei essas duas palavrinhas. Por quê? Se a gente abrir lá no livro de Efésios, a gente vê um detalhe muito importante. Porque os pais, querendo ou não, na vida familiar, eles são autoridade máxima dentro de um lar. Não é à toa que são tão autoritários que às vezes os filhos odeiam estar dentro do lar. Porque não pode aquilo, não pode isso, tudo é os pais e os pais abusam do poder que têm, fazem dos filhos escravos, muitas vezes, e às vezes é uma reclamação de criança mesmo. Às vezes os pais nem são tão ruins assim, mas os filhos acham ruins, porque não querem ou alguma coisa do tipo. Mas quando a gente abre lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, olha só que interessante que a gente vai ler. Efésios capítulo 6, versículo 4. Vai dizer o seguinte: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu gosto desse verso porque está dizendo, pais, às vezes podem reclamar, nossa, como meu filho está rebelde, mas já pararam para pensar que às vezes a culpa pode ser dos pais? Já percebeu? Não sei se vocês já viram, mas eu já vi muito, que os pais provocam os filhos. Eles parecem que instigam os filhos a ficarem estressados e a brigarem com seus pais. Isso é desculpa para os filhos brigarem? Não, não é desculpa. Porém, sempre tem aquele ditado, a gente pode fazer a nossa parte. A gente sempre pode fazer a nossa parte. Como pais, vocês que são pais, eu ainda serei. Que parte que a gente pode fazer? De amar e ser humildes e, embora a gente tenha autoridade, exercer autoridade para o quê? Que o versículo vai falar no final. Criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Não é para provocar e irar os seus filhos. É para ensiná-los no caminho do Senhor. E ensiná-los no caminho do Senhor é fazer como Jesus fez, a ponto de se rebaixar e não se achar superior a Deus, aos seus filhos, né? E o quinto ponto que nós temos é a questão do ensino e aprendizado, que lá no livro de Provérbios, capítulo 1, a gente pode voltar lá, no livro de Provérbios, capítulo 1, nós vamos encontrar então que a Bíblia nos diz que é necessário aprendizado e também ensino. Provérbios capítulo 1, logo após Salmos ali, nós temos o seguinte, Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Esse aqui, podemos dizer, é mais para os filhos, né? Se tem alguém aí que é filho, e não precisa ter dentro de casa não, né?
Você continua sendo filho mesmo se você tem a sua família agora e seus pais estão vivos ali. Ouça os pais e as mães. Isso é como um enfeite, algo belo, algo grandioso. E claro, perceba que para ter uma família virtuosa vai tendo que haver uma relação harmoniosa. Não é simplesmente um casal, um homem e uma mulher se dando bem. É o homem, a mulher e os filhos se dando bem. Se os filhos não estão se dando bem com a família está ali, não está virtuosa plenamente. Porque os filhos são da família. E perceba então, os filhos devem ouvir os ensinos dos pais. Eles devem fazer, perceba, os filhos têm que fazer a parte deles também para haver uma família virtuosa. No momento que todos os membros existem ali dentro de um lar, é necessário que todos participem. Não tem como uma família ser virtuosa com um filho que não está ajudando a esse processo. Esse filho, ou uma mãe, ou o pai, entendem, se alguém ali não está querendo ser virtuoso junto com os outros, vai ser uma pedra de tropeço. Vai atrapalhar. Não é à toa que quando hoje a gente olha, temos até o pastor aqui na chamada com a gente, mas peguem a vida dos pastores. Existem vários pastores admiráveis, só que também a gente sabe de vários pastores que são bons e têm o quê? Seus filhos fora da igreja. Isso é um testemunho para nós. Quando a gente olha para esses filhos dos pastores fora da igreja, a primeira coisa que a gente pensa é como? Como que eles saíram da igreja? O que aconteceu? Né? O que a família errou? Onde estava o erro? Embora o pastor seja exemplar junto com a sua esposa, mas e os filhos? Fica um testemunho ali que quebra, vou usar um ditado popular aqui, quebra a gente no meio. Ou seja, fica um questionamento, sabe? Não fica completo, parece. Não sei se vocês já sentiram isso, mas quando eu vejo filhos de pastores fora da igreja, a gente fica, o que aconteceu? Onde que eles erraram? Mas quando a gente vê dentro da igreja, a gente até se alegra. Olha só o filho participando, o filho ali junto. Perceba que quando toda a família está unida em Cristo, o impacto é muito mais forte. Claro que tem casos que acontece de um ou outro estar fora. E quer dizer que não prega mais o evangelho através da família? Não. As nossas vidas individuais ou com alguém sempre pregam o evangelho. Mas existem as maneiras plenas de pregar o evangelho. É que nem uma igreja. Uma igreja que só tem o pregador e o ancião que participem, funciona? Funciona com dificuldade, mas funciona. Só que quando toda a igreja participa, o que acontece? Funciona mais plenamente, podemos dizer. Flui mais. Então, enquanto mais, melhor, literalmente. Enquanto mais pessoas apegadas a Cristo querendo viver isso, melhor. E agora, o sexto conselho que nós temos, que vai estar lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo, é que para termos uma família virtuosa, é necessário que tenhamos a certeza que desejamos assumir essa responsabilidade de honra. Meus queridos irmãos, esse texto de Timóteo tocou meu coração e eu achei muito forte. Talvez vocês que são pais nessa videochamada, vocês se toquem mais ainda. 1 Timóteo, capítulo 5, a gente vê uma séria advertência que nos faz repensar no nosso planejamento. Lembra que eu falei que família envolve planejamento? E quando a gente chega, então, no sexto tópico para ter uma família virtuosa, a gente meio que volta para o primeiro. Se a gente realmente quer ter esse planejamento, porque olha o que vai dizer 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus e, especialmente, dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Olha que forte. A pergunta que eu faço, não sei se tem mais algum outro solteiro aqui que não casou, mas eu faço essa pergunta para vocês e para mim ao mesmo tempo. Queremos realmente ter uma família?
Queremos constituir uma família? Queremos fazer parte de uma família? A gente não escolhe muito querer fazer parte de uma família, a gente nasce, existe. Mas criar a nossa família a gente escolhe. Queremos criar? Saiba que no momento que a gente tem a nossa família, envolve então tomar a decisão, viver isso, ter bom senso e humildade e ensinar e aprender. E se negligenciamos o nosso lar, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Olha que forte. Mas percebam uma coisa. Tudo que eu falei é lindo e maravilhoso, porém falta um detalhe. Nada disso vai funcionar se esse detalhe não estiver em jogo. Eu sei que eu já falei ali no segundo tópico que envolve uma decisão do quê? De seguir a Deus. Mas ainda eu quero abordar um tópico geral, que sem esse tópico geral não tem como haver uma família missionária, uma família virtuosa, que é um tópico que vai se encontrar lá em Êxodo, capítulo 29, e é o último texto que vamos abrir. Êxodo, capítulo 29, onde Deus está falando para Moisés as orientações sobre o templo, os sacrifícios que vão ser oferecidos. E em Êxodo, capítulo 29, versículo 42, após estar falando ali sobre as ofertas contínuas, que no templo todos os dias havia uma oferta pela manhã e uma oferta ao final da tarde, ele vai dizer bem assim a Bíblia. Este será, versículo 42, Êxodo 29, versículo 42. Este será o holocausto contínuo oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar com vocês ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Vamos pular para o 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Perceberam qual que é o segredo? A presença de Deus. Antes do planejamento, precisa haver o quê? A presença de Deus em minha vida. Então eu me planejo. E depois que eu me planejo, eu tomo a minha decisão que eu falei antes. E a decisão é o quê? Que a presença de Deus continue em minha vida. E o que o verso enfatiza é o seguinte: por minha glória sejam santificados. Entenda uma coisa, só vai haver santificação em nossas vidas se Deus se fizer presente nela. Então não adianta seguir todos os passos e Deus realmente não estar presente. Não adianta só ler a Bíblia se Deus não o acompanhar na leitura. Não adianta querer ensinar a sua família se Deus não for o principal professor. Não adianta se planejar se Deus não for a base do seu planejamento. E meus irmãos, a pergunta é: queremos assumir essa responsabilidade? Mas nós temos os nossos motivos de oração, que é por pais e mães que sejam cheios do Espírito Santo, por filhos que honrem a Deus e a seus pais, e pelos 5 amigos que o livro vem falando para a gente orar por essas pessoas. Aqui eu faço uma oração geral, mas após essa minha oração, orem em particular falando o nome dos amigos, orem pelas famílias que vierem à mente, as pessoas, aquelas que vocês sabem que estão passando por dificuldades, as que estão fortes, que continuem fortes pregando o evangelho a outros. Mas orem por todos, porque todo mundo precisa de oração. Oremos então. Senhor meu Deus, muito obrigado, porque através da Tua palavra, obrigado porque do céu nós temos instruções de como termos uma família, Pai. Não uma família simplesmente alegre, mas sim uma família virtuosa, uma família missionária, uma família que pregue o Evangelho sem precisar usar das palavras, Pai. Porque através das suas instruções o Senhor nos mostrou que uma família bem estruturada, que segue a Deus, que vive para Deus, é o suficiente para chamar a atenção dos outros e mostrar Jesus Cristo, nosso Salvador, aos outros. Que o nosso objetivo de constituir uma família não seja simplesmente por prazeres, Pai, deste mundo, mas que seja para poder continuar pregando o Teu Evangelho, Pai, a mensagem da salvação. Agora não mais sozinho, mas sim com
esposa ou esposo para alguns dos nossos filhos, Pai. Meu Senhor, continue nos abençoando. Abra as portas para nós, Pai. Que a luz do nosso lar esteja brilhando a todos aqueles que vêm no nosso lar, Paizinho. Obrigado porque o Senhor esteve conosco em mais uma madrugada. Nos abençoe e cuide de nós. Em nome de Jesus, meu Senhor, se faça presente em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados. Talvez alguns aqui, Paizinho, falharam. Outros ainda irão falhar, mas Pai, nos perdoe. Nos ajude a fazermos conforme a sua vontade. E nos ajude a fazermos também o que está ao nosso alcance, Pai, no momento em que estamos vivendo. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.